Nossa cidade completa mais um ano de existência, 89 anos. Damos graças a Deus pela nossa cidade, certos de que ela tem grandes desafios também. E é sobre isso que queremos refletir nessa manhã, sobre a cidade. O texto que nos inspira encontra-se no livro de Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Oremos. Pai, continua a nos inspirar e falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Paulo havia chegado na cidade de Corinto. Ele tinha vindo de Atenas, que distava a cerca de 48 quilômetros desta importante cidade para o Império Romano. Corinto, já falamos muito sobre essa cidade aqui. Bela, rica, cosmopolita, cheia de cultura, de riquezas e de religiões também. Havia o grande templo de Apolo, que deu muito problema porque no templo de Apolo que se faziam os sacrifícios de carne, e esta carne que era comercializada para o povo. Isso causou uma discussão na igreja de Corinto. Havia o templo de Afrodite, onde então havia toda sorte de pecados naquele lugar. Corinto era, como disse, uma cidade grande, mas repleta dos mais vis pecados. Bem, naquele meio daquela cidade, será possível surgir uma igreja? De tanta confusão que estava acontecendo, de tanta idolatria, será possível ter uma igreja ali naquele lugar? Eu creio que o apóstolo Paulo pensou a respeito disso, porque ele foi na sinagoga de início e teve grande resistência, a tal ponto que ele disse: não falo mais aos judeus, eu vou para os gentios. E se muda para uma casa que ficava próxima à sinagoga, a casa de Tito, e lá ele continua a anunciar o evangelho. Algumas pessoas ainda se convertem, e então Paulo tem esta visão. É importante isso porque dá a ideia que em algum momento Paulo pensou e avaliou com muito cuidado: essa cidade aqui não tem jeito. E às vezes pensamos isso em nossos bairros, cidades. Mas, meus irmãos, o que esse texto nos mostra, como disse certo autor a respeito dele, é que não nos desesperemos sobre qualquer cidade. Mesmo em Corinto, Jesus tinha muito povo. Então não se preocupe com uma cidade difícil, uma cidade idólatra, uma cidade que tem isso ou aquilo outro, uma cidade violenta ou uma cidade pacífica demais. Jesus tem povo nessa cidade. Goiânia, 1.800.000 habitantes. Nesse nosso contexto de cidade aqui, uma cidade que cresceu, e cresceu muito, e para todos os lados. Uma cidade que também recebeu muita gente de todos os cantos. Uma cidade que soube acolher e que tem as suas características próprias, seu jeito de ser. Essa nossa cidade, que é muito boa de morar a propósito, com uma comida muito peculiar também e maravilhosa, com um povo que vive em família e gosta de estar em família, e não é 1, 2, 3 e 4 não, todo mundo. É aquele que conversa no elevador, e como no meu caso já ofereceram até mandioca antes de chegar no térreo. É um povo bom, uma cidade boa. O trânsito tem lá seus problemas, convenhamos, mas a nossa cidade
também precisa de Jesus. Por que Corinto? Essa é uma boa pergunta. Por que Corinto? E Paulo foi para aquela cidade tão pecaminosa. Se fosse, provavelmente muitos de nós faríamos um estudo da situação e pensaríamos: aqui não dá. Não tem entrada nem com judeus que estariam do nosso lado, muito menos com os gentios e os não judeus, e toda a confusão daquela cidade. Imagina que toda a carne da cidade vinha de um templo que havia sacrificado aquela carne, toda a carne da cidade. Imagina um povo em que tinha a prostituição como algo absolutamente natural ali. Mas Jesus falou ao coração de Paulo e disse 3 coisas fundamentais: pregue, cuide, prepare. Simplesmente assim. Pregue. E a visão diz: não temas, mas fala e não te cales. Paulo não era daqueles crentes de ficar calado, pelo contrário, ele falava com autoridade, com poder, com ousadia e sabedoria. Bem, aqui ele recebe essa missão de Jesus Cristo, e que pregar a palavra nós podemos pensar em 3 instâncias, muito simples: aqui, ali e além. Aqui, Paulo foi para uma casa de Tito que ficava bem perto da sinagoga. Olha o que Deus faz: o líder da sinagoga se converte. Depois há uma outra confusão entre os judeus e levam ele até um procônsul chamado Galho. Depois esse Galho vai se converter também. E ali começa a acontecer algo extraordinário. Aqui é onde estamos, é o nosso povo, é a nossa terra, é o nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso parente. Aqui é onde o evangelho precisa brilhar com a nossa vida, antes mesmo de que brilhe com nossas palavras. Aqui é onde é fácil trazer para a igreja e é onde é fácil levar o evangelho de forma simples. Paulo não perdia nenhuma oportunidade de compartilhar do amor de Deus. Por isso que ele não parou de falar. Ali é próximo, mas nem tanto. Vamos pensar em nosso estado: 7 milhões de habitantes. Esse grande estado no centro do país que precisa de Jesus. Ali é um pouquinho mais distante, mas onde era necessário. E vemos que o apóstolo Paulo, ele vai pregar em toda aquela região. Ele sai de Atenas, que fica 48 quilômetros dali, e ele começa a trabalhar em toda aquela região também, porque ele sabia que o evangelho precisava ir além das portas da nossa cidade. Os primeiros missionários que vieram ao Brasil, meus irmãos, eles tiveram grandes desafios de língua, de recursos, do que fazer mesmo aqui em nossa terra, quando eles chegaram aportando lá no Rio de Janeiro, sem falar nenhuma palavra em português. E Deus os conduziu, e Deus os guiou para várias cidades e para o Brasil. Mas também o evangelho é para ir além, além, muito além, mais distante, cruzando fronteiras e línguas. E como é bom compartilhar do evangelho, meus irmãos, a todos os povos. Muitas vezes fazendo missões nacionais e missões mundiais aqui mesmo em nosso lugar. Prega a palavra, não pare de falar, não se cale, porque se a nossa cidade pode e deve melhorar, é porque nós poderemos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, e vidas serão transformadas. Nós cremos nisso. O evangelho precisa estar aqui, ir ali e chegar além, sempre. Lembre-se disso. Mas essa visão de Paulo também dá um tom de cuidado
pois tenho muito povo nessa cidade. É como se Cristo dissesse, cuida do meu rebanho. Como falou a Pedro antes, agora falava a Paulo de novo. Eu tenho muito povo. Esse é um texto que me deixa impressionado, sabe por quê? Porque os obstáculos seriam muito maiores que os resultados. E põe problema nisso. Então fiquem tranquilos, meus irmãos, que no desafio da igreja, sim, vamos ter problemas e situações. Mas o que Cristo falou para Paulo não foi simplesmente assim: olha, fica tranquilo, Paulo, vai dar tudo certo. Fique em paz, serão dias suaves e tranquilos para você. Não, ele vai dizer que tem povo nessa cidade que precisa da palavra de Deus e precisa de cuidado. Cuidar do povo significa cuidar de cada um individualmente. Em primeiro lugar, a salvação é individual, pessoal e intransferível. Perceba que o Evangelho veio para mudar cada um individualmente. E isso é fundamental para que entendamos. Em Corinto isso era fácil de perceber, porque Paulo vai pregar um a um. Ele sabia os seus nomes, eles são citados. É muito bom saber o nome da pessoa. Pastor Fausto Aguiar, que esteve conosco aqui, em determinado momento, quando era pastor na primeira igreja batista do Rio, ele ia nas portas receber os cumprimentos, ia um mendigo, todo culto. E esse mendigo ficava muito feliz, que o pastor Fausto falava o nome completo dele na porta, e ele saía satisfeito, porque alguém sabia o nome dele. Por isso, quando eu leio esses nomes aqui, são vidas, meus irmãos. E por isso, quando nos cumprimentamos, quando nos conhecemos, quando vivemos, cuidamos de cada um. Mas também cuida em família. Sabe como começou esse trabalho em Corinto? Com um casal chamado Priscila e Áquila. Foram os primeiros que Paulo encontrou ali em Corinto. Já teve uma afinidade, porque eles trabalhavam no que Paulo trabalhava, eram fazedores de tenda. E depois Priscila e Áquila vão se tornar, meus irmãos, ajudadores, líderes da igreja. Em Romanos vai dizer que eles vão ter uma igreja na casa deles. Porque, meus irmãos, as famílias são importantes para Deus e para a igreja. E a gente vai encontrar então, destes que se converteram também, a descrição deste Gaio, de Crispo, o principal da sinagoga, verso 8, que diz assim: creu no Senhor com toda a sua casa. Nossa família para o Senhor, e precisa de cuidado, precisa cada vez mais de estarmos juntos. Amor a Deus e ao próximo, interesse real e saudável a cada um, santidade no lar e nos relacionamentos, aversão ao pecado, instrução para a vida. Cada casa uma igreja, cada crente um servo, um missionário, um filho de Deus. Por isso, cuidemos do povo da nossa cidade. E finalmente, o preparo. Paulo ficou aqui em Corinto 18 meses, 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. E porventura a gente não tem que estar preparado para esses dias que vivemos, para as situações que passamos e para os desafios que encontramos? A resposta a tudo isso, meus irmãos, está aqui na palavra de Deus. E por isso não podemos ficar nos jogando por ventos de doutrinas e bobagens que estejam sendo ditas por aí. Firmados na palavra, continuamos. O Evangelho é semente que se planta e cuida com a palavra de Deus. Cuida em cada momento e prepara para todas as ocasiões da vida. Duas perguntas fundamentais. O que a Bíblia diz sobre isso? E a segunda, como eu posso fazer melhor isso ou aquilo?
É o desafio de cada crente quando serve ao Senhor. Como a gente pode fazer melhor, como a gente pode desafiar mais, como podemos fazer a obra do Senhor ainda melhor. Porque, meus irmãos, como Cristo falou a Paulo ali em Corinto, nós também cremos que aqui em Goiânia tem muito povo do Senhor, que ainda precisa ser alcançado, que precisa ser cuidado e que precisa se preparar. Então, meus irmãos, nos preparemos para esse desafio de ser igreja. Havia muito povo de Deus naquela cidade e a igreja cresceu. Teve alguns problemas, na realidade teve muitos problemas, mas foram corrigidos e a igreja avançou e líderes saíram daquele lugar. Pessoas encontraram Jesus naquela cidade tão confusa e vimos a obra de Deus acontecer. Por isso nós não vamos parar. A nossa cidade completa 89 anos, a nossa igreja fará 85 no ano que vem. Nascemos quase juntos da nossa cidade com esses mesmos desafios. Os primeiros membros que vinham a cavalo e estiveram aqui em nossa cidade, eu tive a oportunidade de conhecer o neto do pastor que organizou a nossa igreja, pastor Crosland. Conheci o neto dele. Os desafios daquela época, meus irmãos, eram parecidos com o que Paulo via. A Goiânia daquele tempo, a luz só ligava algumas horas do dia, com um gerador que funcionava aqui pela Praça Cívica. Era terra para todo lado, ainda a cavalo que se chegava aqui. Chegaram os primeiros carros, a cidade cresceu, a cidade desenvolveu e hoje, aos 89 anos, temos o desafio de continuar pregando, cuidando e preparando cada um de nós para os anos que virão, até que Cristo volte. Oremos por nossa cidade, meus irmãos. Oremos por cada um de nós, por nossas famílias e por todos. E que Deus nos faça viver e pregar em segurança.